Fala pessoal, estamos aqui gravando o nosso podcast, videocast, OAB na FB, e hoje temos um convidado para lá de especial. Estou aqui com o Franzé Medeiros, ele é sócio fundador do curso Juris, que está há 17 anos no mercado, trabalhando o exame de ordem. Se tem uma pessoa em Fortaleza que conhece exame de ordem, primeira e segunda fase, está aqui na minha frente. Pessoal, são mais de 17 anos. Lá atrás, quando começou, ainda era a CESP, que realizava o exame de ordem, depois houve toda a modificação para a FGV, todos os detalhes, todos os pormenores, todas as circunstâncias de OAB, Franzé enfrentou e aprovou muita gente. Hoje, o Centro Universitário Farias Brito e o curso de Direito têm uma parceria com o curso Juris. Então o aluno Farias Brito, a partir do 8º semestre, e o ex-aluno Farias Brito, ele faz o curso Juris, tá? O curso Juris está funcionando aqui nas dependências do centro universitário. Então a gente está tendo um salto de qualidade absurdo na aprovação dos nossos alunos, porque estamos contando com quem realmente conhece de OAB. Afinal de contas, 17 anos no mercado, se sustentando em um mercado que a gente sabe que é extremamente competitivo, não é para qualquer um. Então convidei aqui hoje o Franzé. Franzé, seja muito bem-vindo. Né? Já estamos com essa parceria já há algum tempo aqui na faculdade. E eu queria te ouvir um pouco sobre a tua experiência. Assim, acho que como hoje em dia tudo na vida a gente faz um recorte antes da pandemia e pós-pandemia. Como é que tu consegue visualizar a preparação para a OAB antes da pandemia e o que está acontecendo hoje depois da pandemia? Teve muita coisa diferente? Pronto, Renato. O que eu vejo e visualizo pós-pandemia? O aluno, antes da pandemia, ele tinha uma obrigação de ir para a graduação presencialmente e cumprir com presença, notas, sala de aula e todos os compromissos. Quando chegou a pandemia, o aluno teve que se readequar. Como? Aulas virtuais, dentro da sua casa. E essas aulas virtuais, não tinha como as universidades da noite para o dia tabelar e dizer, você assistiu, comprovou e aconteceu. Não. Ele teve as aulas, aconteceu tudo, mas ele não teve 100% de concentração, porque nem todo mundo tinha uma casa habitualizada, com um escritóriozinho bacana, um bom notebook, e isso prejudicou uma leva de alunos durante 1 ano e meio. E esse delay pós-pandemia está surgindo agora. O que aconteceu? O aluno que tinha a obrigação presencial, se ele tivesse tantas faltas, ele estava reprovado na disciplina. Na pandemia não aconteceu isso. Milhares e milhares de alunos nacionalmente foram aprovados na sua monografia realizando dentro de casa. O que deu um grande conforto para o aluno. Não deu aquela obrigação de ir à faculdade, ter 50 pessoas assistindo ele, a cobrança do professor no tete-a-tete, aquele medo. Dentro de casa, ele estava lá com seu computadorzinho, sendo entrevistado por uma banca. Mas o momento oportuno causou isso. E agora nós estamos num novo momento. O que aconteceu? Se você pegar antes da pandemia, o exame de ordem já era super difícil. Nunca foi fácil. A média de aprovação nacional, desde que a FGV assumiu, tínhamos uma média, a melhor média era 23,5% de aprovados entre primeira e segunda fase. Pós-pandemia, isso vem se tornando algo bem diferente. Por quê? O nível do aluno caiu. Por conta que, obrigatoriamente, a dificuldade que a pandemia causou diminuiu o nível do aluno. E a banca permanece do mesmo padrão. Se você pegar o último exame de ordem agora, que foi tido como o mais difícil de todos os tempos, era FGV, que iniciou em 2010, ela teve uma aprovação aí em torno de 18%, no contexto geral. Mas não mudou muito. Não é que a banca, não é que a OAB não queira os alunos. É reserva de mercado. Não é isso. É porque houve um problema causado pela pandemia e o nível do aluno caiu consideravelmente. Então, o que acontece? O aluno hoje tem que se readequar. E o aluno que estudava presencialmente, tinha seu professorzinho lá, tinha o material, tinha livros nas mãos, tinha vadimeco na mão e tudo mais, hoje agora é o quê? Ele tem o atributo internet. A internet entrega tudo para quem sabe aproveitar. Mas a internet não está dando o 100%. Ninguém é autodidata. Olhou e aprendeu. O que o aluno tem que entender? Que ele tem que ter uma objetividade para ele chegar num caminho próspero. Não dá para estudar para a OAB com falsas
falsas histórias. Eu vou passar na OAB estudando 60 dias. Não. Lembre-se que você vai ser cobrado 5 anos de faculdade. São 5 anos. E agora são 20 matérias. Antigamente era 17. Agora são 20 anos de conhecimento. Se tornou mais difícil. E o detalhe, são 20 matérias divididas em 80 pontos. E cada matéria tem um conteúdo vastíssimo. Então o que o aluno precisa entender? Eu tenho que me concentrar e me preparar desde o 8º, do 9º, do 10º, para quando eu me formar, já sair com minha carteirinha na mão. E não deixar o problema para depois. Entendeu, Renato? Então é isso que o aluno tem que entender. Cara, uma coisa que eu acho muito interessante, né, que eu procuro sempre fazer, é ouvir gente que entende do assunto. Uma coisa é certa, a gente teve durante 1 ano e meio de pandemia aquilo que a gente chamava das aulas híbridas, né? No começo 100% online, depois a gente começou a fazer a aula híbrida, tinha aluno que assistia de casa e outros assistiam presencialmente. E, paulatinamente, a gente foi voltando aos encontros presenciais, 100%. É fato, e não tem como fugir disso. A qualidade do ensino, tanto da capacidade do professor de passar o conhecimento, quanto do aluno de absorver esse conhecimento, nesse sistema, durante a pandemia, prejudica o aprendizado e ponto final. Então, assim, a pandemia acabou ali em 2021, 2022, né? Ela estava finalizando, nós estamos em 2023, e a gente tem percebido, principalmente no resultado do 38º exame, que saiu agora recentemente, uma reprovação muito maior do que nos outros exames, né? Eu, de alguma forma, consigo atribuir essa queda na qualidade da aprovação aos anos de pandemia. Não tem como dizer, né, que não guarda uma relação. Claro que a gente precisa observar o 39º, né, e os demais exames de ordem, analisando os resultados para a gente entender se de fato é uma consequência da pandemia ou se a OAB está mudando o projeto, a maneira como ela vai exigir dos alunos o conhecimento. Né? Isso, claro, depende da observação do que vem pela frente. O fato é que nós tivemos, a partir do 38º exame, 3 novas disciplinas: o direito eleitoral, o direito financeiro e o direito previdenciário. Né? Cada uma delas cobrou 2 questões. Eu conversando com os professores das áreas, eles não sabiam exatamente aquilo que eles deveriam abordar mais durante as aulas. O que será que vai ser cobrado? Porque assim, a gente tem um raio-x do direito civil, do direito penal, do direito constitucional, da ética, do que mais é cobrado. E, obviamente, o professor experiente do teu cursinho, ele foca mais em sala de aula nesses assuntos, né? Que é o que eu faço também em sala de aula nas disciplinas que eu ministro. Agora, essas disciplinas novas, o professor estava meio perdido, ele não sabia exatamente o que ele ia, né? O que poderia ser cobrado. Nós tivemos aqui na faculdade, com o auxílio do professor, da professora Melissa Freitas e do professor André Sturdet, que fizemos um aulão de véspera, e eles acertaram, né, pontualmente as questões, o tema das questões que iriam ser cobrados, e aí, claro, o know-how deles ajudou. E uma coisa que tu tem é know-how, afinal de contas, 17 anos de OAB, né? Como é que tu tá tentando direcionar o teu curso dentro dessa parceria com a Farias Brito para essa nova realidade? Certo. Renato, é o seguinte, em todas as outras demais disciplinas, que eram as 17, sem as novas 3, o que acontecia? Você já tinha um padrão. A FGV entrou no exame de ordem em 2010. Então, até 2023, dão 13 anos. Então, todo mundo tinha um estudo sobre o que caía e o que não caía. Existem milhões de livros, 5.000 questões, questões comentadas, todos os diagnósticos inimagináveis por área. Quando vem eleitoral, previdenciário e direito financeiro, ninguém sabe o que ia cobrar. E detalhe, essas 3 disciplinas, em quase todas as graduações no Brasil, elas eram optativas. Disciplinas essas que o aluno pouco dava intenção de estudar, que era optativa. Ou seja, e são disciplinas de vasto conteúdo, não são disciplinas pequenas, são disciplinas de vasto conteúdo. Fica assim difícil você fazer uma métrica, você pode até entender e apostar. Apostou certo, deu certo, mas o próximo ainda é outra aposta. Por quê? Porque a gente não tem o quê? Como estudar a banca. A banca ainda não se pronunciou como é que ela vai perpetuar sobre as suas elaborações sobre as questões. Mas ia entrar como disciplinas de apenas 2 pontos. O que a gente faz no cursinho? A gente tenta fazer uma métrica de como ele chegar aos 40 pontos. Detalhe que a pessoa tem que ter uma boa base. Mas ela tem que saber o quê? Que ela vai fazer uma prova de alto rendimento e que ela precisa, na primeira fase, obter 50%
para obter os 40 pontos. São 20 áreas do conhecimento. Se ele estudar 10 áreas do conhecimento, ele pode chegar nos 40 pontos. Mas 10 áreas do conhecimento com profundidade, com qualidade. E nas demais áreas, ele também tem que ter uma pequena base. Porque ele não pode zerar todas as outras. Ele tem que pontuar em algum momento. Pessoal, só para quem está chegando agora e não entende mais ou menos como acontece o exame da ordem. Na primeira fase, o candidato vai fazer uma prova com 80 questões, uma duração de 5 horas de prova. Isso dá mais ou menos uns 3 minutos e meio, né, Franzé? 3 minutos e 36, 37 São segundos. 3 minutos e 40 segundos por questão, em média. Deixando meia hora para o cartão resposta. Lembrando que o aluno, obviamente, ele precisa de um tempo para preencher esse cartão resposta. Então, assim, são 80 questões, o aluno ele precisa acertar 40, 50% da prova, para ser aprovado na primeira fase e aí, obviamente, ter direito a fazer a prova de segunda fase. Então, dessas 80 questões, como o Franzé está explicando para a gente, nós temos 20 áreas de conhecimento. Eram 17 e passamos a partir do exame 38, que foi o exame passado, tivemos o acréscimo aí de mais 3 áreas de conhecimento. Então, assim, 20 áreas de conhecimento, 80 questões. Eu preciso de 40. É isso que o Franzé está dizendo. Como é, Franzé, que ele vai conseguir essas 40 questões? Qual é a maneira mais assertiva para ele para focar no estudo? Bem, a maneira a qual eu venho estudando há anos e anos é uma maneira que onde a pessoa tem que fazer uma prova técnica. Ele tem que ir para a prova da OAB com uma técnica. Todo mundo fala que passar na OAB é resolver questões de concursos passados. E isso a internet entrega. 5 mil questões, livros e mais livros, mapa esquematizado. Mas não é somente isso. Não é só chegar e resolver questões. O aluno que não lê letra de lei, o aluno que não se concentra e lê a lei, interpretar a lei, ele vai estar resolvendo questão, entende do assunto, mas não sabe a resposta. Por quê? Porque se ele não lê a lei, ele sabe do que se trata. Mas geralmente, na prova da OAB, são 2 itens iguais. 2 não tem nada a ver. E 2 são ipsilíten. Vai mudar o quê? Quem leu a letra da lei. E aí é onde começa a primeira preparação. Resolver questões? Tá no páreo. Mas resolver questões com qualidade. Se você fazer um curso preparatório, você tem que fazer um curso preparatório direcionado. Não adianta você achar que vai pegar 5 anos de faculdade e em 60 dias você vai ter o conhecimento em 60 dias ter 5 anos em alto padrão. Ninguém vai lhe entregar isso. Você tem que ter o quê? Uma fórmula mágica, uma técnica. E como é que a gente faz essa técnica? A gente lhe faz uma avaliação, você faz um simulado. E quando você faz o simulado, você vai ter um descritivo de que você é bom ou que você é ruim. E baseado nele, a gente ainda questiona quais são as áreas do conhecimento que tem grande pontuação e você gosta de estudar. Porque você tem que ir para algo que você gosta de estudar. Não é do que você precisa, é do que você gosta de estudar. Tirando das 20, chegando ao máximo em 10. Para que assim você obtenha um sucesso na aprovação. Então a gente faz essa análise e o aluno vai estudar durante 60 dias 10 áreas do conhecimento. Resolvendo questões, assistindo aula, letra de lei e revisões. Continuamente. Somente assim. E a pessoa tem que entender uma coisa. Se eu não tiver base, 60 dias, jamais eu vou conseguir chegar no êxito. Por quê? Porque se eu não fiz o meu trabalho, que era a obrigação minha, fazer 5 anos de faculdade, estudando do primeiro ao 5º semestre, 10º semestre com qualidade, eu vou chegar lá sem saber de nada. E se eu não aprendi em 5 anos, como é que eu aprendi em 60 dias? Pessoal, vocês estão vendo aí, né? Escuta quem tem experiência no tema. A primeira fase da OAB, ela é muito mais uma técnica do que, de fato, o conhecimento. O que você precisa fazer, então? O curso Júris, aqui na Faculdade Farias Brito, todo domingo faz um simulado. Ele entrega para você um ambiente em sala de aula absolutamente idêntico ao ambiente que você vai encontrar no domingo da prova da OAB. Você vai receber um simulado com 80 questões, do mesmo padrão de nível de dificuldade nas áreas de conhecimento, na primeira fase. Você vai ter o tempo para responder a prova, que lá são 5 horas, aqui o júri te coloca somente 4 horas. Por quê? Porque você vai aprendendo na marra a controlar o tempo. Você vai se acostumando a fazer em 4 horas, para quando você chegar lá na prova da OAB, você ter uma margem de segurança de 1 hora a mais.
o Franzé deixou muito claro pra gente. Entenda, é pelo menos meia hora para você preencher o seu cartão resposta para não correr o risco de errar, não fazer na pressa e não correr o risco de errar, porque tem que marcar aquelas bolinhas, né, Franzé? É um negocinho meio chato, muito repetitivo, são 80 questões, você acaba marcando a 21 no lugar da 22, perdeu uma questão. Então, assim, nesses simulados que o curso Juris te entrega, você vai fazer a prova e no decorrer da semana você recebe o seu resultado. O resultado, Franzé, você estava falando pra gente, né? Ele vem como é que vem o resultado que vocês entregam exatamente? A gente entrega o resultado, Renato, por área. Deontologia jurídica tem que fazer 8 pontos. Se você fez 6, a gente dá o proporcional. E aí a gente segue até a última área. O aluno sabe o proporcional dele por área e onde ele tem que pontuar. Assim, ele vai se entender. Então ele vai mapeando as dificuldades. Por exemplo, 8 questões de deontologia, ele acertou 4 no primeiro simulado, 5 no segundo, aí vai crescendo. 6 no segundo, no terceiro, 3 no quarto. Então ele vai percebendo. Direito civil, direito processual civil. Ele recebe um gráfico dizendo exatamente onde estão as fraquezas e onde ele está mais preparado. Assim ele consegue mapear o conhecimento para poder estudar de forma mais assertiva, não é isso? Exato. E o aluno vai se avaliando, começa a estudar nas áreas a qual ele vai optar, porque é inimaginavelmente ele está 20 anos de conhecimento há pouco tempo, e aí ele vai escolher as áreas. Aí ele começa a fazer simulado, ele começa a se autoavaliar e começa a ver o estudo dele. E aí vai começar a ter uma crescente. Uma crescente. Ele tem que fazer obrigatoriamente, todo mundo fala, para passar na OAB, tem que fechar a ética, que é deontologia jurídica. São 8 questões. Já fez 8 pontos das 80, ou seja, 20% da prova. 20%, né? 20% da sua aprovação tá lá, na ética. Que é um conteúdo curto de estudar, né? Que é um conteúdo menor e aparentemente é autoexplicativo, mas não é. Tem que ler a letra de lei e tem que compreender. Tem que estudar. Não é só você imaginar que eu vou ler, o advogado pode isso ou pode aquilo. Não é só isso. Não é na lógica. Tem que ler a letra da lei. Tem que ler a letra da lei, tem que ler o estatuto, tem que ler o regimento e estar atento. Pequenininho, 60 páginas. Mas o aluno tem que se ligar a isso. Ler, reler e treinar. Cara, quando tu fala que é pequeno, imagina assim, uma análise de proporção que é muito interessante de ser feita. Se você for comparar o processo civil com a ética, não dá pra comparar, né? É incomparável. São 6 pontos hoje, ética. Ética, 8 pontos. Processo civil, 6 pontos. Então, assim, o civil, principalmente, né? Então, que você tem mais de 2 mil artigos para ler lá no civil, e na ética você tem 80 artigos para ler. Então, assim, 8 pontos ética, 6 pontos civil. Onde que você vai focar? O conteúdo menor. Muito menor, porque aqui a gente precisa estudar de uma forma assertiva. Quando você faz os simulados e conhece as suas deficiências, você vai escolher, a partir dessa análise que o simulado vai te entregar detalhadamente, você vai escolher onde focar. E assim você estuda de uma maneira muito mais assertiva. Ele vai começar a estudar com técnica. E aí ele começa a ver a deficiência dele. Olha, tem estudos que é comprovado que a maioria dos alunos que fazem o exame de ordem a primeira vez é porque ela vai fazer para testar. Geralmente a pessoa acredita na sorte e no suposto conhecimento. E vai lá e faz a prova e não obtém os 40 pontos. Aí ela passa a ter uma realidade diferente. Primeiro, ela viu que não conseguia chegar. E segundo, ela ficou frustrada e esquece de uma coisa: a família, os parentes, cobrança, marido, mulher, irmão. E aí, esse começa a ser um problema eterno dentro de casa. Como é que tu faz 5 anos de faculdade e não consegue passar numa prova? Então, se a pessoa quiser lograr êxito, ela tem que fazer isso. Só entender uma única coisa: exame de ordem não está aí para brincadeira. Basta olhar os números de reprovação. Ou seja, de cada 100 alunos agora, passou só 18. Nacionalmente. Eu estou dizendo um nível nacional. Então, a pessoa tem que entender, não é brincadeira. A prova da OAB, ela se torna mais difícil que qualquer concurso público. Por quê, Franzé? Porque se você for fazer um concurso para a Guarda Municipal, no edital ele vai dizer o que é cada conteúdo que vai ser cobrado. Já no edital da OAB diz assim, é o que é cobrado na faculdade. Não discrimina os temas e os assuntos. Ou seja, dificulta muito. Como é que eu vou saber o que vai ser cobrado se pode ser cobrado tudo? Preste bem atenção. Em 10 anos de FGV, a FGV começou em 2010, nós estamos em 2023.
A FGV cobrou durante anos e anos e anos contestação na segunda fase, reclamação, recurso ordinário, ação de concessão de pagamento, cobrou embargos, mas ela nunca tinha cobrado agravo de petição. Na área de trabalho. Na área trabalhista, segunda fase. Veio uma prova nova, o aluno que estava estudando para a OAB pensa que a banca vai ser repetitiva. Vai ser uma banca repetitiva. E ela vem mudando, como ela vem mudando em constitucional, como ela vem mudando em empresarial, como ela vem mudando em direito civil, como ela vem se atualizando em direito administrativo. A banca vem se atualizando. Olha, em 2010 o Brasil devia ter supostamente 1.000 faculdades. Em 2023 já deve ter 3.000. Tudo isso é balizador para ver o nível. Então, a cobrança aumentou. Muitas pessoas fazendo e tem que ser cobrado, tem que ser analisado. Interessante. Uma coisa que a gente tenta bater muito na tecla com os nossos alunos Farias Brito é o seguinte: não faça a prova da OAB para testar. Fazer a prova da OAB para testar é absolutamente contraproducente, e por vários motivos. O primeiro deles é o que para muita gente é o mais importante: a questão financeira. A inscrição para a prova da OAB custa R$290. Então, para que você vai gastar R$290 se você ainda não está preparado para fazer a prova? Renato, mas eu quero testar, eu quero entender mais ou menos como é que eu estou para encarar a OAB. A parceria do curso Júris com a faculdade, com o curso de Direito da FPUni, te traz todo domingo um simulado do mesmo nível da prova do OAB. E no decorrer da semana, um resultado mapeando as suas dificuldades. Você quer saber como é que você está? Venha para a nossa parceria. Venha para dentro do curso Júris, venha para dentro da Farias Brito e dessa construção que nós estamos hoje, né, junto à coordenação da OAB, para preparar o aluno para a prova da OAB. Você vai mapear as suas dificuldades, você vai, de maneira assertiva, se preparar para a prova, e quando você fizer a prova, você vai passar. Porque quando você faz a prova para testar e não passa, além de gastar R$290, a cobrança familiar. E isso fica internamente como um componente de ansiedade, certo? Como um componente que vai te trazer problemas quando pela segunda, pela terceira, pela quarta vez você voltar a fazer o exame de ordem. Então, uma coisa que a gente bate na tecla: não faça a prova para testar. Conheça o que é a OAB com quem conhece o que é a OAB. 17 anos no mercado não é para poucos. Então, escute o que a gente está trazendo para vocês, porque vai trazer benefícios. A primeira fase são 80 questões que você precisa ler a letra da lei, fazer questão, se conhecer. E a segunda fase? Franzé, o exame 38 trouxe o resultado agora, semana passada inclusive, com a taxa de reprovação muito maior do que historicamente a gente costumava encarar. Quando o Franzé fala em 18% de aprovação, a gente está falando do cenário geral, ou seja, primeira e segunda fase. Quantas pessoas se inscreveram, a taxa de aprovação nacional, juntando primeira e segunda fase. Quantas pessoas se inscreveram na primeira fase e lograram êxito, tanto na primeira quanto na segunda. Mas a gente tem também um recorte aqui que precisa ser analisado, que é a taxa de aprovação de quem já passou na primeira e passou também na segunda fase. E o exame 38, ele foi assim para escancarar e deixar muito claro um recado que a gente precisa observar, se vai ser de fato isso, e se a FGV está realmente mudando a maneira de cobrar. A segunda fase do exame 38 reprovou muito mais pessoas do que historicamente acontecia. Como o Franzé acabou de trazer. Inclusive, trazendo peças na área trabalhista inéditas que nunca haviam sido cobradas. Então, assim, Franzé, será que isso vai ser uma tendência, de fato, de se dificultar também a segunda fase? Ou será que a gente está diante aqui de uma consequência da pandemia, da queda da qualidade da aprendizagem durante a pandemia, né? E um acaso, essa queda de rendimento dos alunos? Renato, eu estou avaliando os últimos 3 exames e eu passei anos na minha vida falando assim para os meus alunos: passe na primeira fase, porque a segunda ela é garantida. Porque se você não passar na primeira, você passa na repescagem. E detalhe, você vai ter entre 55 e 60 dias para estar somente uma área do conhecimento. Tanto no 38 como no 37, a FGV pegou pesado
na segunda fase. O pessoal, para passar na primeira fase, já tem a dificuldade, e na segunda fase ela pegou em dobro. Tanto nas peças inéditas, como na formatação da cobrança sobre a pontuação. A correção deles, né? Na correção, a mão pesou. Então, eles estão cobrando mais do aluno. A banca está cobrando bem mais do aluno. Então, assim, hoje o aluno tem que estar 100% preparado. Quando a gente fala que o aluno da Farias Brito está tendo um super treinamento, uma coisa que os alunos não entendiam e não estavam fazendo, que era, vou para testar, beleza. Só que hoje, por exemplo, o aluno da Farias Brito, ele chega para fazer um simulado, a primeira coisa que ele entende são 80 áreas do conhecimento, ou 80 questões, 20 áreas do conhecimento, e ele entende uma formatação da prova, um tempo hábil para fazer a prova, quanto tempo ele consegue dar de resposta sentado concentradamente, sem que ele consiga se levantar da cadeira e se autoavaliar. E depois ele tem um resultado que ele diz, rapaz, não é brincadeira. E eu tenho que me qualificar mais. Detalhe, outro ponto super importante dos simulados elaborados aqui dentro da Farias Brito, que é local de prova padrão nacionalmente, é o cara entender que ele tem as obrigações de se manter naquele ambiente, sem relógio, sem nada, caneta transparente, sem uma garrafa de água, sem ser desses kits que a gente usa, tem que ser água transparente, com a garrafinha transparente e tudo mais. Mas o maior detalhe de tudo é eu saber que eu entrei em sala de aula, me sentei ali, passei tanto tempo sentado e vou dar o meu resultado. Como? Chegando no meu melhor. Treinando assertivamente. Para mim entender a banca. Quem não entende a banca, não passa em concurso público. O concurseiro, ele faz 2 anos, 3 anos de cursinho, chega um momento que ele não quer mais estudar para cursinho, porque ele já pegou todo o molde da banca. O aluno da OAB tem que entender o quê? A banca. Poucos param para entender como é que é a banca. A banca está nova. A banca está com 20 anos de conhecimento e ela só fez uma única prova, onde quem garante que a estrutura da prova vai ser a mesma agora? E se ela mudar? Porque quando eu falava em sala de aula, olha, a primeira área é ética e terminamos com direito de trabalho e processo de trabalho. Quem garante que vai bater o mesmo padrão? Isso é importantíssimo para o aluno entender como começar a prova, como terminar a prova. E o cartão resposta é o maior reprovador de vários alunos, porque a pessoa nunca treinou marcar as bolinhas, simplesmente as bolinhas. Parece simples, mas... É simples, mas na hora do desespero, o cara marcando num quadro que tem 10 minutos, ele pula, dá 21 para 22 e sai marcando continuamente. Quando ele viu, ele já perdeu 10 questões da prova e reprovou pelas bolinhas. O caderno dele estava certo, mas as bolinhas reprovaram ele. Por quê? Falta de treinamento, falta de técnica. É isso que a gente faz aqui, técnica. Vamos ensinar com técnica. Afinal de contas, nós estamos falando de um concurso público dificílimo. Não é público, mas é dificílimo. Uma coisa que a gente chama atenção para os alunos, né, e vocês falam isso no curso, é o seguinte: no simulado, você vai sentar e vai se adaptar ao ambiente. E além disso, você vai se adaptar à forma, à métrica da prova. Então você vai sentar ali e você vai ver as primeiras 8 questões ética, constitucional, e aí segue. Quando você senta para fazer uma prova, os primeiros 15 minutos, 20 minutos, você pode não estar tão concentrado, mas depois você vai focar, certo? Mas depois de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de prova, você vai estar cansado. Então vamos supor que você é muito bom em trabalho. Trabalho e processo de trabalho são as últimas questões da prova. São questões que você, se fizer essas questões de cabeça fria, você vai acertar. Você vai ter uma probabilidade, uma taxa de acerto muito maior. Mas se você não tem a técnica de fazer a prova, você vai começar pelo começo, obviamente lá na parte de ética, vai passar para o constitucional. Quando você chegar na parte que você é bom, você está cansado. E você vai perder questão pelo cansaço. Então quando você vem fazer o cursinho, os simulados que o curso Júris traz para a gente, né, em parceria com o Farias Brito, você aprende a fazer a prova, você se acostuma àquele ambiente. E isso faz diferença. Tanto na questão de agregar conhecimento, como na questão de entender o que é uma prova. Porque assim, a gente sabe que a gente tem muito aluno durante o curso que a gente já percebe naquele aluno, durante a graduação, um concurseiro. Né? Ou seja, é um cara que está ali ainda fazendo o curso de direito, mas já está fazendo concurso público. Ele já tem alguma experiência. Tá? Mas na maioria das vezes, o aluno que vai fazer o AB, ele saiu da faculdade,
E muitas vezes é o primeiro contato com ele naquele modelo de prova. O modelo de prova OAB é o mesmo modelo de uma prova de concurso, né? Que são 5 horas sentado numa cadeira, concentrado, isso cansa, machuca a coluna, né? Você, enfim. Então, o aluno que vai pela primeira vez na vida fazer a prova da OAB, sem nunca ter tido essa experiência, ele vai sentir. Ele vai perder tempo procurando onde é que está a parte de direito do trabalho, porque ele não sabe que são as últimas questões, não sabe onde é que tá. porque ele não se preparou. Onde é que está o direito previdenciário? Onde é que está aqui o direito penal, que é a parte que eu mais domino? Vai perder tempo procurando as questões na prova. E quando você participa dos nossos simulados, você já vai se acostumar com isso. Então, assim, é um treinamento que vai encurtar os seus caminhos. É um treinamento que vai encurtar os seus caminhos, que a Faculdade Farias Brito, em parceria com o curso Júris, está trazendo para vocês, pessoal, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né, que vale a pena conhecer todos os domingos, até a data da prova do exame da ordem 39, que vai ser em meados de novembro, se não me engano. Dia 19 de novembro. Dia 19 de novembro. Então, até o domingo anterior, nós estaremos aqui, né, fazendo os simulados. Então, pessoal, Farias Brito, que está nos assistindo, pessoal de fora que não é aluno Farias Brito, que quer conhecer o curso Júris, essa é a hora, tá? A gente sabe que o ensino, que EAD é uma realidade que está chegando, então a gente tem alguns cursos que eles são ofertados aí, que você faz, né, pelo computador, enfim. Mas a experiência de estar diariamente em sala de aula, ela, primeiro que é uma experiência com a qual você já está acostumado, você passou a vida toda na sala de aula. É uma experiência que você já está acostumado, você já passou a vida toda em sala de aula. E também porque vai trazer para você, mais uma vez, uma experiência de 17 anos de conhecimento e entendendo o que é o AB. Desde a CESP, passando pela FGV. Então, espero que tenha sido um bate-papo aqui que a gente tenha conseguido abrir os horizontes das pessoas, né, dos alunos e dos candidatos aí que vão fazer a prova. Procurem a gente nas redes sociais, tanto da faculdade quanto do curso Júris, e procurem entender mais o que é o exame da ordem, porque isso vai encurtar caminhos. Franzé, eu quero te agradecer aqui por ter atendido o convite. Estamos de portas abertas aqui, a parceria está dando cada vez mais certo, né? E eu tenho certeza que essa parceria dando certo vai trazer também benefícios para os nossos alunos. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado por tudo. Só um recado aqui para quem está na graduação, tem interesse em lograr êxito no exame de ordem. Primeiramente, entenda. Segundo, estude. Se você quer ser um grande advogado, a base começa na sua graduação. Desde o começo dos estudos até chegar à aprovação no exame de ordem. E tudo isso é galgando tijolinho por tijolinho. Então, a Farias Brito entrega hoje um conteúdo inimaginável. Nenhuma outra faculdade entrega isso. Ela entrega curso, treinamentos e acompanhamento. Então, o que a faculdade faz para o aluno da Farias Brito? 100%. Eu não vejo isso em canto nenhum. E a realidade hoje temos a internet? Temos a internet. A internet hoje é a nossa livraria do passado. Só que tem que saber escolher os livros e se dedicar. Se dedicar muito. E ter compromisso. Eu digo para os meus alunos, se você for querer correr sozinho, você faz 5 km. Mas corre em grupo, que é o estudo presencial em sala de aula, você vai muito mais longe. Por quê? Sozinho você não faz nada, mas em grupo você pega as pessoas como metas e objetivos e vai melhor. Vai crescer, vai crescer. Então, Renatão, muito obrigado aí, tamo juntos. Se Deus quiser, com pouco tempo aí, Farias Brito nas cabeças, da aprovação do Brasil. Vai ser a faculdade que mais vai aprovar no Brasil. Valeu, meu irmão. É isso aí.